Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um assunto aí na parte da gramática, na parte do português, né? E nós vamos falar hoje sobre a concordância verbal. Vou dividir essa aula em duas aulas, tá? Num primeiro momento, nós vamos falar sobre a concordância verbal, não assim especificamente com as regras especiais. Vou falar hoje sobre a regra básica da concordância verbal, tá certo? No finalzinho da aula já vou inserir alguma coisa sobre as regras especiais, mas por enquanto, nessa aula de hoje, nós vamos ver aí a concordância verbal como regra geral, tá certo? E o que é isso, né? O que é concordância verbal? Se é verbal, vem de verbo, certo? Então, concordância é o verbo concordando com alguma função sintática do período que está sendo estudado, né, da oração em questão. Então, com quem o verbo vai concordar aí? Gente, na concordância verbal, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. De que maneira? Em número, plural, singular e em pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa, tá certo? Aí eu coloquei aí para vocês. Concordância é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Trocando aí por um linguajar melhor, uma linguagem que vocês entendam com mais facilidade, a concordância verbal nada mais é do que você concordar o verbo com o sujeito, tá certo? Sempre vai concordar com o sujeito. E por falar em sujeito, nós vamos ver a concordância do verbo aí com dois tipos de sujeito. O sujeito simples, que é aquele que possui somente um núcleo, e o sujeito composto, que é aquele que possui dois ou mais núcleos dentro da oração. Tá certo? Então vamos lá. Como é que funciona a concordância verbal com um sujeito simples? Quando eu tiver um sujeito simples, mesmo que ele esteja no começo, no meio ou no final da oração, o verbo sempre vai concordar com ele em número e pessoa, tá certo? Ou se o meu sujeito simples estiver no plural, o verbo ficará no plural. Se tiver na terceira pessoa, vai concordar com a terceira pessoa. Se primeira pessoa do plural, com a primeira pessoa. E assim por diante, tá certo? Então, quando o sujeito é simples, o verbo sempre vai concordar com ele na questão de plural ou singular, ou na questão de primeira, segunda ou terceira pessoa, tá certo? Então, mesmo que ele esteja deslocado aí dentro da oração. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês, bem fácil, super de boa. Olha só, nós fomos estudar na casa da Cássia. Percebam, se o verbo concorda com o sujeito, eu vou achar o meu sujeito na oração. Como é que eu acho o sujeito na oração? Fazendo a pergunta quem ao verbo, tá certo? Então vamos lá. Quem foi estudar na casa da Cássia? Nós. Nós é o sujeito simples, porque só tem um núcleo. A palavra mais importante do sujeito nós é nós, tá certo? Percebam que nós está no plural. E percebam também que o nós está na primeira pessoa, ou seja, primeira pessoa do plural. O verbo automaticamente concorda com esse sujeito, né? No plural e na primeira pessoa. Portanto, nós fomos estudar na casa da Cássia, tá? Então, o verbo sempre vai concordar com o sujeito simples em número e pessoa. Não importa se ele está deslocado, não importa se ele está no começo, no meio ou no final da oração. Sempre vai concordar aí em número e pessoa. Olha só, agora eu coloquei um outro exemplo ainda com o sujeito simples, tá? Só que o meu sujeito agora, ele está no final da oração. Não importa. Ele estando no final da oração, no começo ou no meio, o meu verbo vai concordar com ele. Fácil. Chegou atrasada a aluna. Quem chegou atrasada? A aluna. A aluna é o meu sujeito. Núcleo do sujeito.
Aluna, palavra mais importante do sujeito. Geralmente, ela é revelada através de um substantivo ou de um pronome. No exemplo anterior, um pronome. Nesse exemplo, um substantivo. Aluna é substantivo. Portanto, aluna é o núcleo do sujeito. Por isso, ele é sujeito simples. Perfeito. Quem chegou atrasada? A aluna. A aluna é o meu sujeito. A aluna está no singular. A aluna é ela, terceira pessoa. O verbo vai concordar com quem? Com a terceira pessoa do singular, que é ela, a aluna. Por isso o verbo ficou chegou, né? Chegou atrasada a aluna. Se eu invertesse essa oração, a aluna chegou atrasada, ficaria a mesma coisa, o verbo concordaria com o sujeito simples. O sujeito simples é terceira pessoa, porque a aluna é ela, né? E está no singular. Portanto, chegou, verbo na terceira pessoa do singular. Vamos lá, então, seguindo com a nossa aula aí de concordância verbal. Como é a concordância do verbo em relação ao sujeito composto? Todo mundo sabe, vocês já estão, assim, afiadíssimos na questão de sujeito composto, mesmo porque nós estamos vendo isso no reforço, né? Sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras bases, palavras importantes, tá certo? Então vamos lá. Como é que vai ficar o verbo, né, na concordância em relação a esse sujeito composto? Percebam, quando o sujeito composto vier antes do verbo, o que vai acontecer? O verbo vai ficar no plural, tá certo? Então, olha só, eu coloquei aí para vocês. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, o verbo ele vai concordar, ele vai ficar no plural, tá certo? Olha o exemplo que eu coloquei aí. Procássia e Procarol dançaram na pista, tá certo? Olha só, Procássia e Procarol são elas. Elas está no plural, terceira pessoa do plural. Automaticamente o meu verbo vai concordar com elas, né? Com esse sujeito composto e vai para a terceira pessoa do plural. Então, Procássia e Procarol dançaram na pista. Quem dançaram na pista? Procássia e Procarol. Veja, dois nomes bases aí, dois nomes mais importantes, que é o núcleo do sujeito. Quem são? Cássia, Carol. Dois núcleos, sujeito composto. Procássia e Procarol, não são elas? São elas. Terceira pessoa. De quem? Do plural, certo? Então, o verbo vai concordar vai ficar no plural quando o sujeito composto vier antes do verbo, tá certo? Gente, já vou aproveitar aqui para falar de uma regra especial em relação ao verbo com o sujeito composto, tá certo? Vamos ver que regrinha especial é essa que nós aí fazemos com o verbo em relação ao sujeito composto. Ele tem duas hipóteses, tá? Olha só. O verbo, ele pode ficar no singular em dois casos. Lembra, no caso anterior, elas, né, quando o sujeito composto vier antes do verbo, né, eu coloco o meu verbo no plural. Perfeito. Agora eu tenho dois casos especiais aí. O verbo vai poder ficar no singular quando os núcleos são sinônimos. Quando eles têm dentro da oração relação de sinônimos. Eu vou explicar com exemplos e vocês vão entender direitinho isso aí, tá? E o verbo, em se tratando de sujeito composto, na concordância com o sujeito composto, ele também pode ficar no singular quando eu tenho uma situação gradativa, quando o meu sujeito composto forma uma enumeração gradativa. Tá? Então, eu estou falando, no primeiro caso, de sinônimos e eu estou falando, no segundo caso, de gradação, enumeração do sujeito de forma gradativa. Vocês vão entender isso melhor no exemplo que eu vou dar a seguir. Vamos lá, então. Vamos ao primeiro caso em que eu posso colocar o verbo no singular, quando eu tenho o sujeito composto. Olha só. Os núcleos do sujeito são sinônimos.
Quando eu tiver os núcleos do sujeito relacionando-se através de sinônimos, se eles manterem uma relação de sinônimo, eu vou poder colocar o meu verbo, ou eu vou aplicar a regra geral, né, que é o verbo no plural, ou eu vou poder aplicar o verbo, eu vou poder concordar o verbo no singular. Olha só, esse exemplo. A paz e a tranquilidade envolveram-no. Veja que paz e tranquilidade são sinônimos. São palavras bem próximas, né? São palavras sinônimas, que têm uma relação de igualdade aí, de sinônimos, de semelhança, não é verdade? Então eu vou usar a regra geral num primeiro momento. Se eu usar a regra geral, eu não vou errar. 2 núcleos, eu vou colocar o meu verbo no plural. Foi o que eu fiz aí no primeiro exemplo. A paz e a tranquilidade envolveram-no. Ou seja, a paz e a tranquilidade são elas. Elas, terceira pessoa do plural. Coloquei aí, apliquei a regra geral. Envolveram-no. Envolveram, terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito composto. Verbo no plural. Agora, porque eu tenho aí 2 núcleos do sujeito, certo? É um sujeito composto, tem 2 núcleos. Paz, tranquilidade são os núcleos do sujeito. Paz, tranquilidade, eles são sinônimos. Mantém uma relação de sinônimos aí. Quando eu tiver na minha oração o sujeito composto e nesse sujeito composto eu tiver aí relação de sinônimo, eu posso colocar o meu verbo no singular. Vai parecer estranho, mas não é estranho, é regra, tá? Mas os núcleos precisam estar em relação de sinônimo. Veja, paz e tranquilidade, semelhantes, são palavras semelhantes que mantêm aí uma relação de sinônimo, tá certo? Quando você tem paz, você tem tranquilidade, quando você tem tranquilidade, você tem paz. Então, aí o sujeito é composto, o sujeito está antes do verbo. Se há relação de sinônimo, eu posso perfeitamente colocar o meu verbo no singular. E aí fica: a paz e a tranquilidade envolveu-no, tá certo? Mas isso somente com relação de sinônimo. Aí eu mencionei para vocês, nessa regra especial, que quando os núcleos do sujeito forem gradativos, numa sequência crescente ou numa sequência decrescente, eu também posso colocar o meu verbo no singular. Primeira regra que eu apliquei aí foi a regra geral, né? Sujeito composto, antes do verbo, eu vou fazer o quê? Colocar o verbo concordando com o sujeito, no plural. Olha só, a angústia, a inquietação, o desespero, o dominaram. Percebam, tenho 3 núcleos aí, 3 palavras importantes, né? 3 palavras bases do meu sujeito, que são angústia, inquietação, desespero. 3 palavras importantes, portanto, 3 núcleos. Percebam que esses núcleos, eles estão gradativamente, eles estão alinhados gradativamente, eles estão crescendo. Primeiro a angústia, depois a inquietação, depois o desespero. Percebe que existe aí, nós estamos estudando em figuras de linguagem, né? Estudamos agora, finalizamos as figuras de linguagem, a gradação. Se eu pedisse para vocês analisarem qual figura de linguagem estaria presente neste período, nesta oração, seria a gradação. Percebe? A angústia, a inquietação, o desespero. Tudo isso é o meu sujeito composto, 3 núcleos. Eles estão numa enumeração gradativa, numa enumeração crescente. Se eu tenho a gradação dentro do meu sujeito composto, como vai ficar a concordância do verbo? Tanto no plural, que eu aplico a regra geral, e eu também posso colocar esse verbo no singular, né? Olha, aí vai ficar assim: a angústia, a inquietação, o desespero o dominou. Percebam que eu coloquei o meu verbo no segundo exemplo no singular.
Por quê? Porque os meus núcleos do sujeito estão dispostos de uma maneira gradativa, estão enumerados de uma forma crescente. A angústia, a inquietação, o desespero. Gradação. Quando o sujeito é gradativo, eu posso colocar o verbo no singular. Vamos lá. Prosseguindo então aí, seguindo em frente com a concordância do verbo com o sujeito composto. Até o último exemplo que eu coloquei, apesar de ser regra geral e regra especial, eu estava falando da concordância do verbo com o sujeito, antes do verbo. Agora eu vou mostrar para vocês como é a concordância do verbo com o sujeito composto ainda, porém depois do verbo. Tá certo? Aí eu coloquei aí uma explicação para vocês, uma regrinha para vocês. Olha só, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Percebam, eu tenho duas hipóteses aí, duas possibilidades, hipóteses não, eu tenho duas possibilidades da concordância verbal, da concordância do verbo com o sujeito composto, quando ele está depois do verbo. Ou eu posso concordar com o sujeito, com o núcleo mais próximo do verbo, ou eu posso deixar no plural, tá certo? Então, olha só, eu coloquei dois exemplos aí. Eu coloquei primeiro, ó, foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, certo? Então, veja bem, quem foram no parque de diversão? O filho, a mãe e o pai. Tudo isso é o meu sujeito. Tudo isso é o meu sujeito composto. Por quê? Porque eu tenho três palavras importantes marcadas por substantivo aí: filho substantivo, mãe substantivo, pai substantivo, certo? Marcada por três substantivos que são a base, as palavras mais importantes desse sujeito composto. Tenho três núcleos. Se eu tenho três núcleos, o sujeito é composto. Então, já achei o sujeito. Fazendo a pergunta quem é o verbo. Quem foram ao parque de diversão? O filho, a mãe e o pai. Veja, eles. Terceira pessoa do plural. Na regra geral, eu posso concordar o meu verbo com o sujeito em número e pessoa. Foi o que eu fiz aí. Coloquei o verbo ir aí na terceira pessoa do plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Sujeito depois do verbo. Agora, quando eu tiver o sujeito depois do verbo, eu vou poder alinhar o verbo na concordância no singular. Concordando, no singular não, gente, perdão. Concordando com o substantivo mais próximo do verbo. Concordando com o núcleo mais próximo do verbo. Observe esse segundo exemplo. Olha só. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Qual desses três núcleos, filho, mãe, pai, está mais próximo do verbo? Não é o filho? Está mais próximo do verbo aí, certo? Está depois do verbo, mas está mais próximo dele. Quando o sujeito composto vier depois do verbo, eu também posso concordar o verbo, colocar o verbo no singular. Concordando aí, o filho está no singular, né? Concordando aí com o mais próximo. Ah, professora, mas e se fosse filhos? Se fosse filhos, lógico, né? Concordando com o mais próximo, ficaria cairia na regra geral. Ficaria o verbo no plural. Então, percebam, quando eu tenho o sujeito composto, depois do verbo, eu posso usar duas possibilidades. Eu tenho duas possibilidades aí. Ou eu uso a regra geral, coloco o verbo no plural, né? Porque são mais de dois núcleos, na verdade. Ou eu posso colocar o verbo no singular ou plural, dependendo aí do substantivo, do núcleo mais próximo ao verbo. O núcleo mais próximo ao verbo aí é o filho. O filho está no singular, ele, terceira pessoa, eu vou colocar aí o verbo no singular também, na terceira pessoa, ok?
Olha só um outro exemplo aí de sujeito composto depois do verbo. Eu coloquei aí, ó, brilhavam muito o cristal e o diamante. Perceba, quem brilhavam muito? O cristal e o diamante. Pronto, descobri o meu sujeito. Quantos núcleos tem esse sujeito? Quantos substantivos existe dentro desse sujeito? 2 palavras mais importantes desse sujeito. Quais são? Cristal, diamante. O sujeito, o cristal e o diamante está depois do verbo. O verbo aí é brilhavam, certo? Se o sujeito, aí na primeira possibilidade, eu apliquei a regra geral, né? Sempre vai concordar, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Se os núcleos são 2, o sujeito é composto, automaticamente está no plural. O cristal e o diamante, eles, terceira pessoa do plural. Tá aí, brilhavam. Meu verbo está na terceira pessoa do plural. Percebam que não importa a posição do sujeito, se ele está no começo, se ele está no meio, se ele está no fim, o verbo vai sempre concordar com ele, com o sujeito. Essa é a primeira possibilidade. Agora a segunda possibilidade com o sujeito composto depois do verbo. Olha só embaixo a segunda oração. Brilhava muito o cristal e o diamante. Ou seja, o cristal e o diamante é o meu sujeito composto, mas como ele está depois do verbo, eu posso optar por por concordar o verbo com o substantivo, com o núcleo mais próximo. Quem é que está mais próximo aí no segundo exemplo do verbo? O cristal. O cristal é ele, singular, terceira pessoa do singular. Pronto, brilhava, terceira pessoa do singular. Tá certo? Gente, veja só, não é porque eu concordei com o mais próximo do verbo, com o núcleo mais próximo, que o diamante não esteja brilhando também. Isso equivale aos dois. Isso é só a regra, né, para concordar o verbo com o sujeito composto depois dele, depois do verbo. Eu faço o quê? A concordância, eu posso deixar a concordância assim, concordando com o núcleo mais próximo do verbo. E na segunda opção aí, o núcleo mais próximo do verbo é cristal, né? Então, o cristal, brilhava muito o cristal e o diamante. Eu posso fazer dessas duas formas, quando o sujeito composto vier depois do verbo. Agora, muita atenção, tem que tomar muito cuidado com essa regrinha aí, tá certo? Olha só, eu coloquei aí, quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo, quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele sempre vai ficar no plural. Quem são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando eu tiver quando eu tiver no meu sujeito essa mistura de pessoas gramaticais, o verbo sempre ficará no plural. Olha só o primeiro exemplo. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Perceba que o verbo está na segunda pessoa, na primeira pessoa do plural, nós. Por quê? Tudo isso, eu, tu e seu amigo, equivale a nós. Porque eu estou participando da jogada. Porque eu estou no meio do sujeito. E quando eu estou no meio do sujeito, tudo isso, né? Veja que tem eu, veja que tem tu e veja que tem ele. Ele é o seu amigo. Mistura aí, ó, de várias pessoas gramaticais. Porém, eu estou nesse meio aí. Eu estou inclusa, no caso, nesse sujeito. Se eu estou inclusa no sujeito, tudo isso vira nós, primeira pessoa do plural. Portanto, eu vou ter que concordar o meu verbo com a primeira pessoa do plural, que é nós vamos. Percebe? Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema, ou seja, nós vamos ao cinema. O verbo fica no plural, primeira pessoa do plural.
Agora presta atenção numa coisa muito delicada, num apontamento muito delicado aí. Se eu digo assim, tu e seu amigo vais ao cinema. Eu não disse que a mistura de pessoas gramaticais, eu tenho que colocar o meu verbo no plural? Tenho que colocar meu verbo no plural. Tu e seu amigo quer dizer vós. Vós é a segunda pessoa do plural. Portanto, o meu verbo vai para a segunda pessoa do plural. Mas, professora, como é que vou fazer agora na minha vida que eu vou falar assim para os meus amigos, né? Eu vou falar para o meu amigo assim: tu e o seu amigo vão no cinema? Eu estou falando errado, professora? Na verdade, na questão da fala, isso é bem aceito. Você não vai sair também falando aí, tu e seu amigo vais ao cinema. Não é verdade? Seu amigo vai achar estranho, vai achar que você está doente, né? Mas na fala, isso procede. Tu e seu amigo vão ao cinema. Mas na escrita, se você for prestar um vestibular, você for prestar um concurso, você for fazer a prova da mensal da Pro ou bimestral, que esse assunto não vai cair na mensal. Se a Pro colocar assim para você, na escrita, você vai ter que colocar o seu verbo no plural. Na escrita, você vai ter que entender que tu e seu amigo são vós. Tá certo? Então, vós vais ao cinema. Mas na vida, no cotidiano, né, na informalidade, né, do nosso cotidiano, nós podemos muito bem falar aí, tu e seu amigo vão ao cinema. Mas na hora de escrever, presta atenção, lembre-se disso. Se vocês escreverem numa prova, né, tu e seu amigo vai ao cinema ou vão ao cinema, tá errado. Tá certo? Você tem que colocar aí o vai em relação o verbo em relação a vós, porque tu e vais são vós. E vós vais ao cinema. Perfeito? Isso é uma situação muito delicada que na vida, na nossa vida de informalidade, no nosso cotidiano, isso é aceito. Mas quando você vai fazer uma prova, tem que colocar o verbo no plural. Quando houver misturas aí de pessoas gramaticais diferentes. Ou seja, quais são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando tiver essa mistura aí, quando tiver quando tiver pessoas diferentes dentro do seu sujeito, o verbo sempre tem que ficar no plural, tá certo? Então essa foi a nossa primeira aula de concordância verbal, muito tranquilo, tá certo? Eu estou aí na apostila de vocês, se não me engano, eu acho que é na página 40, eu não sei, vou ver direitinho, depois a gente vê direitinho onde que estamos aí. Mas é o segundo assunto gramatical aí da apostila de vocês do quarto bimestre, tá certo? Nossa aula 1 fica por aqui, né? E depois nós damos sequência aí às regras especiais que eu vou nomear como concordância verbal aula 2, tá certo, pessoal? Beijo e até a próxima!